Em 18 de julho é comemorado o Dia do Orgulho Autista. Aqui no Amapá, a programação para marcar a data começa a partir de hoje com uma discussão importante. A gente vai conversar sobre esse assunto agora. A gente convidou para uma conversa aqui no estúdio ao vivo Deusina Lopes. Ela é escritora e uma das palestrantes do evento. Bom dia para a senhora, seja bem-vinda. Tenho umas informações importantes aqui a seu respeito. A senhora já presidiu a Associação Brasileira dos Autistas e é mãe de autista, inclusive seu filho tem 33 anos. Né? Queria perguntar para a senhora assim, quais são os avanços que a senhora sente, assim, se mudou alguma coisa desse período, né? São 33 anos que a senhora cria um filho com autista, bem diferente, assim, numa realidade de quem tem um filho mais jovem, né? Uma criança com o mesmo problema, né? Nós temos 33 anos de movimento, de associação de pais no Brasil todo. Eu estava contando para você que a minha literatura, por exemplo, teve que ser francesa e porque não tinha literatura brasileira sobre isso. O diagnóstico do meu filho foi feito fora do país. E hoje a gente pode assim dizer com mais felicidade que, a despeito de todas as dificuldades que nós ainda enfrentamos, nós conseguimos que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, no final de 2013, finalmente publicasse um protocolo dando as diretrizes para esse diagnóstico de autismo, isso a partir de 2 aninhos. Então, assim, o pediatra do posto de saúde, a saúde da família, é super importante, porque com 2, 3 aninhos você já identifica sinais para o autismo. Não é necessário você aguardar a conclusão do diagnóstico para você saber que precisa algumas atuações para ajudar o desenvolvimento da criança. Então, assim, acho que o que a família ganhou em relação 33 anos depois é essa tranquilidade de reconhecer que o autismo é natural da condição humana e a gente tem vários suportes e apoio para desenvolver. E o melhor é a gente começar desde cedo. E aí a pediatria tem papel fundamental, ela realmente não pode mais se eximir dessa responsabilidade. A especialização é algo que você recorre um pouquinho mais tarde. Então, assim, a gente não precisa ter uma autoespecialização no início dessa trajetória. Eu acho que esse é o grande ganho, né? A sua palestra hoje vai falar sobre 3 temas importantes, né? Inclusão, os desafios e as políticas públicas, né? Falando, assim, mais basicamente sobre desafios, né? Quais são os desafios enfrentados ainda hoje? O grande desafio é exatamente isso que eu estou colocando. O teu bebê, ele vai ao pediatra para saber peso e tal. Ele precisa que o pediatra fale do desenvolvimento, já tem protocolo que facilita isso. O sistema educacional, você também precisa colocar o seu filho no jardim de infância, né, no ensino fundamental, pertinho da sua casa, como todas as crianças. Então, esse início é um início igual ao início com qualquer criança em processo de desenvolvimento. Algumas especializações, alguns exames, algumas coisas mais complexas da neurologia para você separar diagnóstico diferencial ou coisa assim, é algo que você faz no sistema de saúde um pouco mais da média complexidade, da alta complexidade, mas são casos raros e complementares. E eu percebo que o Brasil todo ainda faz uma discussão de altíssima complexidade com uma questão que é de desenvolvimento infantil e você, ao deslocar essa situação para uma altíssima complexidade, você nunca vai ter. Então, eu tenho escutado muito aqui no Amapá que a gente não... Macapá? Aqui a gente não tem isso aqui. Eu falei, mas você tem, o que está faltando é aproximar isso. Então, o grande desafio é o reconhecimento do direito dessa criança, dessa família, a essa atenção imediata e rápida. Muito recentemente a gente já sancionou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, na semana passada. O autismo é considerado uma deficiência e esse estatuto, essa lei brasileira de inclusão, vem de novo reafirmar isso que a gente está colocando, o direito de cidadania. Você está manuseando aqui diretrizes de atenção, uma obra, inclusive, do Ministério da Saúde, né? No que um exemplar como esse pode ajudar, pode contribuir com as famílias? Isso é tudo, vamos dizer assim, porque eu sou da época em que o autismo parecia uma coisa que caía no teu colo, era uma questão que o problema era da mãe, é uma questão de... sabe, culpabilização da família e omissão do poder público com relação ao enfrentamento dessa questão. Então, o Ministério da Saúde, ao traçar o protocolo, é dizer, olha, a criança tem tais e tais sintomas, o pediatra deve fazer isso, isso, isso. Isso é reafirmar um direito de cidadania mesmo, né, para essa criança e a família, né. A senhora também é autora de um livro que a senhora conta a sua vivência, a sua história com o seu filho de 33 anos. A sua obra traz exemplos, por exemplo, de superação para as famílias? Uma ideia interessante foi o registro sob forma de diário. Desde que o Carlos Felipe nasceu, o que eu fazia, quando ele chorava, quando ele não chorava, quando ele aceitava, quando ele não aceitava, eu tinha um diário. E o Carlos Felipe se desenvolveu muito bem, graças a projetos que nós fizemos,
mas quando chegou na adolescência, ele ressentiu a questão de perceber-se diferente, o enfrentamento da complexidade da adolescência, a complexidade da escola. E aí ele teve um quadro extremamente interessante, do tipo assim, vim aqui, conheci o mundo, mas quero ir embora. E aí eu fiquei muito desesperada, eu fiquei imaginando que aquilo era um retrocesso. Mas ao colocar no livro e verificar o cotidiano dele, eu vi que aquilo não era um retrocesso. Era apenas uma resposta da adolescência a um processo de exclusão muito grande, social muito grande. Isso é uma realidade para muitas famílias. E é realidade para todo mundo. Então, assim, eu casa. recomendo, registre diariamente o que você alcançou, o que você não alcançou, que depois você constrói uma história e descobre um caminho, né? Qualquer pessoa hoje pode participar da sua palestra, ouvir os seus depoimentos? Sim, a depoimento. Associação dos Autistas aqui de Macapá abriu, é no SESI, talvez esteja lotado. Elas me disseram que teve uma procura interessante, mas assim, vamos participar, se não for dessa, os vídeos ficarão, os conteúdos estarão à disposição e as famílias poderão acessar, né? A gente conversou com Deusina Lopes, ela é escritora e uma das palestrantes do evento hoje para comemorar o Dia do Orgulho Autista. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Muito bom dia para a senhora. Obrigada.